Então, bom, pessoal, boa tarde, então, a todos e todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso sexto encontro desse primeiro seminário de formação sindical do Sindipampa. Então, dando início, né, à atividade de hoje, nós teremos a exposição O Desmonte do Estado e os Impactos no Serviço Público, com o Antônio Alves, né, que terá a mediação de Tabata. Então, a Tabata é assistente de administração no Campus Alegrete, ela é graduada em administração, especialista em gestão pública municipal e mestranda em educação profissional e tecnológica, para quem eu passo a palavra agora para apresentar o expositor da tarde de hoje e fazer a mediação. Cris, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando o primeiro seminário de formação sindical do Sindipampa. Como a Cris falou, o tema hoje é o desmonte do Estado e os impactos do serviço público, e a exposição vai ser feita pelo Antônio Alves Neto, o Toninho, que é técnico administrativo da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp. Ele é coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp e da FASUBRA também. Ele é militante quilombola do Movimento Negro de Pedreiras e é educador popular. Agradecemos, Toninho, a participação, né, o aceite do nosso convite de estar aqui hoje, nessa tarde, compartilhando conosco os teus conhecimentos e experiências. E, como a Cris falou, né, quem quiser colocar no chat alguma coisa, alguma pergunta ou algum comentário, pode colocar, que depois, no final, a gente vai passar para o Antônio. Então, passo a palavra para ti e espero não ter esquecido nada. Se esqueci alguma coisa aí da tua apresentação, pode complementar. Eu que agradeço o convite, Tabata, um prazer conhecê-la, né, mesmo virtualmente. Acho que a gente não teve a oportunidade ainda de se conhecer. Deixar aí um abraço aos companheiros do Sindipampa, né, que estão mais próximos na dinâmica da federação. E não esqueceu nada, não, dentro do escopo da apresentação, porque a ideia, eu sempre procuro ter um perfil mais próximo dos companheiros e companheiras do que a gente trazer um perfil muito robusto para criar uma certa distância, né? A ideia é a proximidade, para a gente debater não, discutir com tranquilidade questões que nos tocam diretamente e aprendermos juntos. Acho que isso é mais importante, essa via de mão dupla que a gente procura fazer no movimento sindical e que particularmente aprendi no movimento negro e no movimento quilombola, né? É junto que construímos uma grande aliança aí para enfrentar os problemas que nos atingem no cotidiano. Não podia deixar de começar essa apresentação sem citar as mais de 470 mil mortes que estamos atravessando no país, provocada por um governo, uma política genocida, uma política negacionista e uma política que leva a classe trabalhadora à morte. Isso tem tudo a ver com o debate que a gente vai fazer hoje, o desmonte do Estado, porque isso é uma ação provocada, não é uma ação que acontece ao acaso, por equívocos do governo. Não, é uma ação provocada por um governo que tem uma política que, inclusive, quando era parlamentar, né, deputado, dizia que se morresse 30 mil, 40 mil, não ia fazer nenhuma falta ao país. Então é importante a gente registrar esse elemento até como um elemento de denúncia. Eu procuro fazê-lo em todos os espaços aos quais estou presente. Então, para iniciar esse debate, assim, é importante situar aqui de que Estado nós estamos discutindo, né? Tentar dividir em duas, três fases aqui o debate, para que a gente possa se compreender e, em alguns momentos, colocar alguns elementos mais próximos para que a gente possa dialogar. Nós não estamos falando aqui de um Estado-nação, de um Estado de legitimidade pelos próprios meios, que se utiliza de um governo soberano, de um Estado de identidade política ou de geopolítica. Não é basicamente desse Estado que nós vamos tratar, mas nós vamos tratar do Estado de bem-estar social. Um Estado estabelecido a partir dessa lógica, que a partir, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, ele se estabelece porque a burguesia, em especial na Europa, com medo de perder a lógica capitalista, até porque
boa parte da burguesia no centro da Europa, a burguesia francesa, a burguesia italiana e outros setores da Europa, indiretamente ou diretamente, apoiaram a Alemanha de Hitler para manter o seu status quo, né? Então, essa lógica dessa burguesia apoiar Hitler na Segunda Guerra Mundial, após a derrota da Alemanha, essa burguesia, com medo de perder seu espaço no capitalismo, né, cedeu espaço a setores do comunismo, né, dos partidos comunistas, que defendiam numa iminência de um processo até de revolução, até porque, né, todos os trabalhadores estavam armados naquele período, né, foram armados para enfrentar a Alemanha de Hitler. Então, porque os trabalhadores iriam seguir as ordens patronais. Então, com medo de perder o controle sobre os trabalhadores, a burguesia faz um acordo de garantir um estado de bem-estar social que atinge aí a questão de educação universal, transporte para todos, né? É uma lógica de dar os anéis, dar os dedos para não perder os anéis, né? Então fez esse acordo com esse setor para que pudesse então permear esse estado. Então a ideia de estado de bem-estar social não é uma lógica que surge agora, não é uma lógica que surge do nada. Como também não é uma lógica pensar que o serviço público tem benefícios e tem benécias, como colocam hoje os parlamentares para aprovar a PEC 32. Isso tem um processo histórico, né? Tem uma lógica histórica que faz parte desses elementos. Mas então, dentro dessa lógica do estado de bem-estar social que nós travamos hoje e que o governo brasileiro retira tardiamente, né, e eu vou explicar mais para frente por que tardiamente, né, que nós estamos debatendo. Ora, se o estado de bem-estar social surge sobre esse direito, sobre esse pensamento, os demais países seguem essa lógica e garante alguns avanços que permeia também o estado regulamentar, né, a questão dos direitos da sociedade ou da classe trabalhadora, em detrimento ao assanhamento da burguesia e dos capitalistas que tentam retirar direito. Vou dar um pulo mais à frente, porque senão a gente vai ficar travado nesses elementos. O que ocorre é que no período do Brasil, de abertura democrática, no período de Fernando Henrique Cardoso, que a gente entra num período de neoliberalismo e de transformação da massa trabalhadora no mundo, né? Há um período da quarta revolução industrial e que nos atinge diretamente, que chega no Brasil tardiamente, no final da década de 90, no período de 90, mas mais no final da década de 90, nós entramos num período do neoliberalismo mais formal no Brasil, com governos mais de centro-direita. Primeiro com o Collor de Mello, né, que ataca o serviço público, e nós já, para quem é do século passado aqui, viveu isso, né, agora a gente pode dizer que é do século passado, e viveu isso, há uma percepção de que há muito Estado. O Estado está inchado, o Estado está cheio, e por isso começa uma lógica de disputa, que a gente usa hoje, disputa de narrativa com a população, de que precisa esvaziar o Estado, porque tem muito servidor público, há muito gasto com a folha, é um bando de privilegiados, são um bando de vagabundos que não fazem nada. Essa é a lógica do debate do Estado, que começa a passar por um processo de neoliberalismo naquele período. Com uma diferença. Né? Naquele período há um movimento social em estágio crescente no país, movimento de mulheres, movimento negro, o movimento sem terra, a Central Única dos Trabalhadores é o instrumento de luta que unifica o conjunto dos trabalhadores e que consegue fazer um enfrentamento direto àquele governo, né, contra a retirada de direitos do serviço público, contra a retirada de direitos e mais, contra o ataque ao Estado brasileiro, que permeava já naquela época transferir
o Estado e transferir direitos sociais e transferir o patrimônio social da população à iniciativa privada. Então há um enfrentamento real. Existem greves reais, existem movimentos de massa, existe movimento de rua que barra um processo de transição no neoliberalismo que vem primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos com o Ronald Reagan, que chega nos muros do Brasil e da América Latina nesse período. Eu esqueci de pedir, mas me avisa com 5, 10 minutinhos, senão eu vou falando aqui. Então, esse processo de enfrentamento é um processo que culmina depois do enfrentamento com Fernando Henrique Cardoso, que vem também numa lógica de enxugamento do Estado, né? E o que era um bando de marajás na boca do Collor de Mello, na boca do Fernando Henrique Cardoso, vira um bando de vagabundos que precisa ser retirado do serviço público. Né? E nós estamos falando dos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que vem com uma série de projetos de desmonte do serviço público. Né? A entrega das universidades públicas é um exemplo disso, né? Com o seu ministro, naquele período, que vem com um projeto, que me fugiu agora a memória, mas um projeto que entrega os prédios do serviço público, a administração do serviço público em alguns setores, em especial nas universidades, que são onerosas ao Estado, para a iniciativa privada. Isso é um esqueleto do Futurice na década de 90. E no decorrer da minha fala eu vou lembrar que o projeto do ministro do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse processo, que eu estou muito com o Guedes na cabeça, então está me fugindo o nome dos ministros, mas esse processo do Fernando Henrique Cardoso na década de 90 é um processo que começa um desmonte do Estado brasileiro, começa uma entrega do Estado brasileiro. No mesmo período há uma expansão das universidades no país, né? A entrega da educação, o consenso da educação aí, a entrega do ensino do 3º grau para a iniciativa privada. Nunca houve uma expansão tão grande naquele período. E o seu Guedes, que hoje é ministro da Economia, se aproveita disso, inclusive, porque, né, ele é sócio de várias iniciativas privadas de educação do ensino superior, e que começa a caminhar um projeto, então, de desmonte do Estado. Mas, mesmo assim, naquele período, há um enfrentamento direto do movimento social, né? Tanto é que há uma greve naquele período que o Fernando Henrique Cardoso, que são os trabalhadores da Petrobras, o Fernando Henrique Cardoso bota o exército na rua para barrar a greve dos trabalhadores da Petrobras naquele período. Então, para se ter uma ideia como havia movimentação de massa na rua e havia um enfrentamento direto com o governo naquele período. Ora, mesmo naquele período, o Fernando Henrique Cardoso também já ensaia uma reforma da Previdência, dizendo que a iniciativa privada tinha certos prejuízos e o serviço público tinha privilégios, como aposentadoria integral, como estabilidade. E aí eu quero retomar o que é o dito privilégio, que também faz parte desse processo histórico. Pós-Segunda Guerra Mundial, nessa lógica de entendimento da necessidade do Estado de bem-estar social, há uma discussão da necessidade de garantir servidores públicos na sua impessoalidade. Então, isso também vai servir para debater a reforma da PEC 32 lá na frente. A impessoalidade como o serviço público atender, né, a população sem ter nenhuma movimentação de agradar um ou outro. Então, o princípio da impessoalidade através do concurso público. E aí, como o Estado, naquele período, não poderia disputar com a iniciativa privada, ou seja, pagar os salários que eram pagos à iniciativa privada naquele período, e precisava atrair os melhores quadros, porque a educação não era universal, então você não tinha os melhores quadros
saído das universidades públicas. Não tinha garantia de todo mundo na universidade, né? Então, você não tinha quadros qualificados para atender esse Estado. Então, o que é feito? Vamos fazer algumas leis que garanta a esses trabalhadores que eles saiam da iniciativa privada, mesmo ganhando menos, mas que sejam quadros qualificados para atender a população. Portanto, cria-se o advento da estabilidade, cria-se o advento da aposentadoria integral e cria-se outros adventos no serviço público para atrair essa massa de trabalhadores. Porque é uma ingenuidade pensar que havia mão de obra em massa para servir o Estado da forma que se estava se construindo. Então, há um erro, algumas pessoas que avaliam isso, mas não existiam naquele período. Então, se cria essa lógica para que o Estado possa ter os melhores quadros e possa atender a população da forma pretendida da criação do Estado de bem-estar social. Portanto, para quem diz que é uma benécia, para quem diz que os servidores públicos são privilegiados, é mentira, é desconhecer a história desse processo histórico que se é construído ao longo do tempo para se garantir essa equiparação de trabalhadores da iniciativa privada e da iniciativa do serviço público. Aí o Fernando Henrique Cardoso vem, aí voltando aqui no nosso debate, e vem dizer, nessa lógica, que os servidores públicos são privilegiados, portanto vamos fazer a reforma da Previdência, porque precisamos igualar o servidor público aos trabalhadores da iniciativa privada. Esse debate iniciou com o Fernando Henrique Cardoso no primeiro momento derrotado e também atravessou o governo Lula. Todo mundo se lembra da reforma da Previdência do governo Lula, né, que causou racha, inclusive, no PT, causou racha na CUT, e que surgiu, inclusive, o PSOL a partir daí, surgiu outros movimentos a partir daí, porque havia uma divisão. Eu me lembro que eu estava em Brasília e os deputados do PT brigavam publicamente por conta dessa divergência da reforma da Previdência apresentada pelo governo Lula, pelo Zé Dirceu, naquele período. Então, há todo esse movimento para garantir, porque havia necessidade não só de preservar o serviço dos trabalhadores, do serviço público, mas preservar também essa abertura que possibilitaria ter, caso passasse a reforma da Previdência. Ora, daí para frente, o processo se estabelece do desmonte do Estado e se acelera pós-golpe de 2016. Mas é bom a gente lembrar que nesse período também houve as crises econômicas, né, de 2008, de 2014, né, que acelera um processo de uma lógica de desmonte do Estado colocado por esses governantes, dizendo também porque por conta da crise o Estado não poderia permanecer inchado. Ora, o Brasil tem muito servidor público, o Estado está gastando muito como serviço público, portanto precisamos criar regras para enxugar o Estado brasileiro. E aí se cria a PEC do teto, né, Emenda Constitucional 95, e o Plano Mais Brasil do Fernando Henrique, do presidente Michel Temer. Mas antes de chegar nesses dois elementos, que é importante citar, e aí eu tenho estudado um pouco isso, e entendi, nessas minhas leituras e estudo, que é um equívoco a gente dizer que há um desmonte de Estado. Porque na prática, não está acontecendo um desmonte do Estado Nacional. Está acontecendo uma transformação dentro dessa lógica econômica do papel do Estado em atender as políticas públicas da população brasileira. Por que eu vou dizer isso? Eu acho que eu cheguei a citar isso numa live que eu fiz, a primeira live que eu fiz aqui com vocês. Vou explicitar um pouco o que eu estou querendo dizer com isso. A rigor, a menos Estado, a menos dinheiro, a menos investimento na educação, na saúde, no transporte, nas áreas sociais que atende a população,
e há mais Estado, há mais dinheiro, há mais investimento, ou não existe a retirada de investimento no Exército, no Banco Central, nos órgãos regulamentadores e nas instituições que o governo precisa para garantir o controle social da população. Então, há uma inversão do papel do Estado, e para que haja essa inversão, você precisa diminuir o quadro de servidores públicos concursados, você precisa acabar com a impessoalidade, porque senão vai ocorrer a denúncia, como está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, ou as denúncias que estão ocorrendo agora, né, sobre o presidente da República, né, os seus desvios de verba. Então você precisa tirar esse quadro de servidores e sucatear esses setores do Estado e investir mais verba nos setores dos órgãos de controle social. Do Banco Central, por exemplo, da autonomia, do Exército, garantir verbas para que o Exército fique inchado, né? Você garantir o fim do concurso público para inchar de servidores que não são concursados, portanto, não serão servidores do Estado, mas serão servidores do governo, que estiver de plantão, e, em especial nesse governo, militarizar o Estado brasileiro. Então, nós retornamos ao período da ditadura, no nosso caso da universidade pública. Eu, por exemplo, quando entrei na universidade, vou dizer aqui o ano, porque senão eu vou me entregar aqui para vocês, mas quando eu entrei na universidade, eu me lembro que os setores das universidades de primeiro e segundo escalão eram controlados pelo Exército. Bom, aí vocês vão dizer, bom, é lógico, porque o projeto de universidade no Brasil é um projeto do Exército, de militares, né? A universidade pública no Brasil. Mas, passado o período de transição, ainda existia no primeiro e segundo escalão, os chefes eram militares da reserva. Então, é o Exército dentro do Estado engendrado, portanto, não há um desmonte do Estado, há uma inversão do papel do Estado, e para quem queria a ditadura militar tocando o país, está aí, né? A ditadura militar, o Exército dentro do Estado brasileiro, o caso mais gritante, o Pazuello, no Ministério da Saúde. Então, entenda a lógica que nós estamos vivendo aqui do desmonte do estado de bem-estar social ou a transição dentro dessa lógica capital economicista da inversão do papel do investimento do Estado Nacional. Isso ocorre, então, a partir de Michel Temer, com a emenda constitucional 95, com a reforma da Previdência e com o Plano Mais Brasil. O Plano Mais Brasil é um processo transitório da PEC 32, do desmonte do Estado, como a gente chama, né? Vou insistir nesse termo porque foi assim que nós chamamos, tá? Mas entenda essa inversão do papel que eu citei anteriormente. Então, o Plano Mais Brasil vem numa lógica, e o Temer entrega esse projeto na transição de governo, que é o quê? Precisamos enxugar a máquina, então precisamos acabar com o concurso público, diminuir o número de contratação, enxugar órgãos de Estado brasileiro e fazer outras... acabar a rigor com os direitos trabalhistas. Então você vai pavimentando um processo para que, quando o governo entrar, ele tenha tudo de uma forma a dar continuidade a isso. E aí você faz a emenda constitucional 95, porque aí você coloca o governo que entra já sobre uma lógica que você não pode gastar mais que isso, portanto, não haverá investimento nesses setores que eu citei aqui anteriormente, educação e saúde em especial. Então você já bota um controle. Esse projeto, teoricamente e obviamente, não era para o governo bolsonarista. Porque o Bolsonaro, se a gente pegar o último congresso da FASUBRA, eu brinco muito com isso, se você pegar as teses do congresso da FASUBRA, o debate que se fazia ali era PSDB e PT no governo. Como é que nós vamos enfrentar esses dois governos?
nós não discutíamos o Bolsonaro à frente do país. Portanto, o Bolsonaro é um presidente que não é aceitável, não é aceitável, não seria o termo, né? Não era um presidente que figurava na lógica da classe trabalhadora, também não figurava na lógica da burguesia nacional. Porque a burguesia nacional apostava no candidato do PSDB para fazer essas políticas a conta-gota. As reformas aconteceriam, mas não aconteceria nesse processo, nessa velocidade que está acontecendo agora. Mas aconteceriam. A ideia do candidato do PSDB era fazer o processo de reforma em 2, 3 anos de governo. Bolsonaro entra e faz em 1 ano e meio, começa em 1 ano e meio, começa a tocar esse projeto de reforma em 1 ano, 1 ano e meio. Fruto do quê? Fruto de uma lógica calcada num parlamento liberal, na sua grande maioria, e se vocês pegarem as audiências públicas, não sou eu que digo isso, né? Mas as audiências públicas da PEC 32, as audiências públicas da educação, os parlamentares da base governista dizem, não, nós somos liberais. Nós queremos fazer reforma porque nós somos liberal. Nós precisamos acabar com esse Estado aí de bem-estar social, esse Estado não usa o bem-estar social, mas esse Estado que atende todo mundo. Né? O Guedes diz isso. Quem quiser ir para a universidade, ganha um voucher. Vamos voucherizar aqui, vamos dar voucher para todo mundo, né? Que aí resolve o problema de quem quiser ir para a universidade pública. Então, há um movimento liberal no parlamento, isso facilita o andamento, mas há também a lógica da militarização dos espaços sociais. E aí, soma-se a isso, obviamente, o período que nós estamos vivendo, que é o período da pandemia, é o período do golpe estabelecido ao governo da Dilma. Então, esses elementos construídos também colocam as condições dadas para que esse governo dê prosseguimento na sua política de desmonte de Estado nacional. Com uma lógica de disputa de narrativa que é central para a gente. Qual que é a lógica da disputa de narrativa? Precisamos desmontar esse Estado porque ele está inchado, né? E assim que a gente desmontar esse Estado, nós vamos ter mais investimento internacional. Isso também não é novo. Tá? O Fernando Henrique Cardoso dizia isso quando ele era governo. É a lógica de endividamento da classe trabalhadora, enxuga o Estado nacional. Se tiver algum economista na sala pode me ajudar nisso, né? Eu não sou economista, mas é uma lógica keynesiana, né? De você endividar a classe trabalhadora, né? Através do consumo. O Lula usou um pouco isso, né? Amplia-se aí o empréstimo para a classe trabalhadora, vamos alargar aí o consumo, né? E você atrai a partir daí o capital estrangeiro. Então, endivida a classe trabalhadora, porque vai ter mais consumo, as empresas estrangeiras então vão vir para vender, porque vai, né, tá tendo consumo, aquecer o consumo, vai ter venda, então atrai o capital estrangeiro e chove dólar no Brasil. O Guedes diz isso, né? Vai chover dólar no Brasil porque vai ter, né, o capital estrangeiro vai entrar aqui, e aí a gente vai sair dessa situação, e aí vai estar tudo resolvido, porque vai ter emprego para todo mundo, o Estado não vai precisar mais ficar regulamentando nada, o liberalismo, a gente abre a voucherização, atende todo mundo, quem quiser ir para o hospital vai ter dinheiro para isso, né? A gente dá um voucher também para o hospital, e está tudo resolvido. E o Estado se liberta das amarras de ficar gastando dinheiro, né? Porque eles não entendem o que é financiamento, gastando dinheiro com esses setores que o Estado não precisa gastar. Só que eles esqueceram de avisar os empresários estrangeiros, né? Precisa ter um acordo entre os empresários nacionais e os empresários estrangeiros para que isso ocorra. Então agora, como não deu certo essa lógica econômica que eles estão aplicando, eles culpam a pandemia. A pandemia não está deixando a economia crescer, porque não tem gasto, porque não tem consumo, mas nós precisamos desmontar o Estado, porque o Estado é oneroso, ele está onerando toda a população. Então, essa culpabilidade histórica vem para o serviço público, mas não é uma culpa do serviço público, isso está amarrado pela
a política econômica equivocada que eles trazem ao longo da história, né? E uma coisa que eu até oriento vocês, se vocês puderem fazer esse debate, trazer a Maria Lúcia Fattorelli para fazer o debate sobre a dívida pública. Porque há um equívoco na leitura de culpar os servidores públicos, que são os maiores, que trazem maior gasto para o Estado, mas eles não citam a dívida pública. Eles não falam o quanto que o governo gasta com a dívida pública, o quanto que se libera para os bancos com juros, com, né, a sustentação dos bancos e outros setores. Então, esse debate eu não vou me atrever a entrar, vou pedir desculpa, porque eu vou me colocar no meu lugar de fala, não sou economista, sou quase um sociólogo, então não vou entrar nesse debate economicista, mas oriento vocês a trazerem a Maria Lúcia Fattorelli para um debate, para ela dissecar a dívida pública, para se entender como isso também engendra ao Estado e faz com que boa parte, com que o governo gasta, não é com o salário dos servidores públicos, não é com o serviço público em si, mas sim com o pagamento da dívida pública histórica. E aí concluo, ninguém me deu sinal, mas concluo esses 10 minutos que faltam, não sei, concluo esse tempo que eu tenho. Ainda para falar, Toninho. Oi? Tu ainda tem tempo para falar, pode falar tranquilo. Então tá bom. Então, assim, vou entrar nessa fase de conclusão, entrando especificamente. Então falamos aqui do Plano Mais Brasil, falamos aqui da reforma da Previdência do Michel Temer, falamos aqui da proposta de reforma trabalhista, né? Esses processos que foram travados foram entregues para o governo, e aí o governo Bolsonaro entra numa lógica que está sendo muito cara para a gente, antes da PEC 32, que é a lógica de acabar com a identidade do servidor público e a identidade da classe trabalhadora. Isso tem a ver também com o capitalismo, né? A lógica capitalista, a lógica de você não ter identidade enquanto conjunto, enquanto classe trabalhadora, não tem identidade com referências sindicais, portanto, é necessário você acabar primeiro com os direitos trabalhistas e permear na cabeça das pessoas, e isso eu vou pegar na fala do Guedes, né? Permear na cabeça das pessoas que elas não precisam ser servidoras públicas, porque elas podem ser empreendedoras. Olha que legal. Você pode ser empreendedor, né? E o empreendedorismo no serviço público pega os docentes na lógica do quê? Não, você pesquisa, e aí parte da sua pesquisa você recebe para complementar o seu salário. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito no projeto Futurice. Né? Então, é o empreendedorismo moderno no serviço público. Bom, se parte, os docentes ficam com esse dinheiro, por que não dar uma parte aí para os técnicos administrativos? E aí o Estado não vai ter um gasto, né? Porque você vai ficar com o seu salário congelado e a complementação do seu salário ou vem através da pesquisa ou vem através do empreendedorismo. Né? Eu oriento vocês a ouvirem a Marilena Chauí, tá? Eu adoro esse debate com a Marilena Chauí, porque ela dá uns exemplos muito, muito clássicos sobre isso, né, da lógica do papel da universidade pública, né, o desmonte da universidade pública e a transformação da universidade pública que nós estamos vivendo hoje. Particularmente, eu sou de uma estadual, a estadual já vive isso, mas que está permeando a Universidade Pública Federal. Então, só um parênteses aqui, porque isso é importante para a gente entender essa lógica do empreendedorismo, né? Transformar a universidade pública, a instituição pública, em organização social. Então, você tira o papel de uma instituição pública na lógica da pesquisa autônoma, independente, e passa a ter uma organização social administrada por empresas e coloca, então, a instituição a serviço daquela organização para pesquisar questões que não têm nada a ver com o problema da sociedade, mas para trazer mais verba para o Estado. Então, essa é a lógica hoje de um novo modelo de universidade pública no Brasil, que está permeado também na PEC 32, está permeado na lógica do Futurice. Então,
o desmonte da universidade pública, que tem a ver com o desmonte do Estado, é você realocar aonde fica a universidade pública para colocá-la a serviço do capitalismo, a serviço dos empresários, a serviço da entrega do patrimônio, tanto patrimônio predial quanto patrimônio da ciência, da pesquisa, da formulação. Então, diante disso que nós vivemos dentro da PEC 32 de uma forma mais disfarçada. Porque se você lê o Futurice na íntegra, tem elementos do Futurice que está na PEC 32, né, que é a entrega de patrimônio, que é o fim do concurso público, que há outras formas de contratação, que é acabar com a carreira do servidor público. Isso tudo está no Futurice. E quando a gente combatia o Futurice, quando conseguiu barrar o Futurice, nós dizíamos para os outros servidores públicos o seguinte: a reforma do Estado começa já nas universidades públicas a partir do Futurice. Então, o Futurice diz todos esses elementos que estão garantidos na PEC 32. Então, a PEC 32 é uma formulação, na verdade, que entra nessa lógica da inversão do investimento do Estado e do governo para transformar o Estado nacional, não o Estado-nação, como eu citei anteriormente, mas um Estado a serviço de um governo. Portanto, imaginem vocês que o servidor público e o serviço público não vai ser um projeto a longo prazo, não vai ser um projeto autônomo, não vai ser um projeto de transformação social do papel do Estado. Não, ele vai ser um projeto de, a cada 4 anos, com o governo que entra, ele muda, de acordo com a realidade daquele que tiver colocado na cadeira de presidente, governador de estado ou prefeito da cidade. Em algumas cidades, de uma forma ou de outra, isso já ocorre. Mas imagine vocês, por exemplo, um governo que tem um ministro como Salles e contrata funcionários, não através do concurso público, mas os funcionários que trabalharam para ele durante a campanha, que vai entrar por outra porta no serviço público, esses funcionários cuidarão da Amazônia. Portanto, imagine abrir a porteira e a boiada passar da forma que o Salles está colocando. É isso que está na PEC 32. É isso que atinge a PEC 32. Né? Esse princípio do concurso público, da impessoalidade, né? E outro elemento que tem a ver com a gente. O princípio da carreira, que nos é cara. A carreira no conceito de carreira de Estado, de pensar a longo prazo, de você permear também não só as questões salariais, mas a questão dos melhores quadros do serviço público. Percebe que eu estou resgatando lá o início, a carreira da Fazubra diz isso. Né? Nós precisamos formar os melhores quadros nas universidades de técnicos administrativos, porque aqui se formula pesquisa e universidade é projeto de transformação social. Então acaba com a carreira, acaba com essa lógica que nós disputamos ao longo da história. Não que a nossa carreira seja assim, tá, gente? Mas que nós disputamos ao longo da história esse tipo de carreira. Isso acaba. Isso acaba. Acaba com a carreira, acaba com o princípio da impessoalidade e acaba com a identidade servidor público. Porque as outras contratações que entram, né, você vai ter funcionários não só terceirizados, mas quarteirizados, uberizados. Você vai ter toda a forma de contratação, porque assim será, né? Retomaremos o princípio de quem indicou. Né? Quando eu entrei no serviço público era isso, né? Quem te indicou, né? Você não fazia, né? Vinha lá o militar, né, da reserva e entrava na universidade porque era indicado para poder tocar o serviço que era pertinente. Que é o que aconteceu com o Pazuello agora, né? Virou ministro especial de ninguém sabe do que. Mas ele é ministro especial do governo. Então, né, quem indicou Pazuello para essa função? Então, essa é a lógica que nós estamos vivendo com a reforma da PEC 32, com esses elementos. Então, para fechar aqui essas provocações e abrir para a gente poder dialogar, eu não vou entrar especificamente nos elementos da PEC 32, mas vou respondendo de acordo com as perguntas. O que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel? Eu acho que essa provocação que é fundamental nós entendermos. Por exemplo, entender quem somos.
Quem somos servidores públicos? O que é o Estado? Qual é o papel do Estado? Por que nós temos um estado de bem-estar social? Para que serve? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, retomar a nossa identidade enquanto classe, enquanto unidade. E aí eu não estou dizendo enquanto classe só servidores públicos, mas a classe trabalhadora, o processo de movimentação. Porque hoje nós estamos diante de uma situação, e eu estava fazendo um debate antes de ontem com os companheiros do Andes, do Sinasef, que fizeram uma pergunta: como trabalhar nesse momento com as diferenças das categorias, com as diferenças das entidades sindicais que não se entendem? Nós precisamos entender que nós temos um inimigo maior, né? Eu não vou ficar brigando aqui com o Andes, não vou ficar brigando. Eu não estou nem brigando mais com os reitores, tá? Para vocês terem uma ideia, porque nós temos divergência da democracia na universidade, mas, né, com essa entrada aí da intervenção do presidente da República sobre a escolha dos dirigentes, nós nem estamos mais discutindo se é 3/5, 1/5, 1/5, porque não é o centro mais do debate. O centro do debate é o seguinte: é derrotar o governo. É derrotar o governo. Então, nós precisamos entender enquanto classe e construir, de fato, um processo de mobilização a partir daí, que convence, inclusive, aqueles que se utilizam do serviço público. Porque essa é a disputa de narrativa, com quem se usa do serviço público. De entender por que é importante o estado de bem-estar social. Porque uma mãe doméstica, uma empregada doméstica, ela não pode ter voucher para creche. Porque não vai ter creche. Outro dia eu estava fazendo um debate, eu falei, vou dar um exemplo aqui do filme, um filme do Will Smith, que eu nunca lembro o nome, mas que o Will Smith carrega o filho dele embaixo do braço, um sonho de felicidade, alguma coisa, e ele deixa o filho dele numa creche, que é uma casa, onde fica uma senhora sentada, com um monte de criança e a televisão ligada. Isso é voucher, isso é o modelo de creche que o Guedes defende. Né? Então, assim, eu vou receber 300 reais, deixo o meu filho com a minha sogra, dou 100 reais para ela, fico com 200 reais para mim, né? E essa é a creche moderna. Então, o que nós estamos vivendo é uma asiatização do serviço público e do trabalho no Brasil. Nós estamos caminhando para isso, né? Ricardo Antunes diz isso. Uma uberização, uma asiatização, porque nós teremos trabalhadores descartáveis e vamos trabalhar cada vez mais. Enquanto nesse momento da pandemia, países da Europa que defenderam o neoliberalismo, os Estados Unidos, estão vivendo uma sul-americanização do trabalho do Estado, porque estão vendo que precisa do Estado para garantir algumas coisas, né, como a universalização da saúde, a universalização da educação, para poder enfrentar uma pandemia. Olha a lógica inversa do papel. Então nós precisamos buscar essa nossa identidade para retomar esse debate, para derrotar, inclusive, não só o Bolsonaro, mas um parlamento conservador. O parlamento que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um dos piores parlamentos ao longo da história. O conservadorismo, o liberalismo que eles defendem, muitas vezes sem entender a lógica liberal, né? Porque nem os liberais, deu o exemplo aqui, nem os liberais da Segunda Guerra, né, perceberam que precisa conviver com o Estado para poder regulamentar algumas ações, mas aqui no Brasil não, eles acham que entregando tudo estará tudo resolvido e choverá dólar, né? Será um orgasmo o dia que isso acontecer, né? Vai chover dólar no Brasil. Então, o nosso papel é esse: buscar essa unidade do nosso segmento, a unidade dos segmentos para além, e retomar o processo de mobilização real, mesmo com essa pandemia, o que a gente tem procurado fazer com esses dois últimos calendários, né, 29 e 19. Então, encerro por aqui, tá, para a gente poder abrir aí, né, com essas provocações finais, para a gente poder fazer um diálogo, né, sobre o nosso papel e o que nós podemos avançar para além disso, para que não ocorra esse desmonte do Estado. Sim, muito boas as tuas falas, né, Toninho? Porque eu também me questiono muito isso. Eu acho que vários colegas também se questionam como trazer a classe trabalhadora muito desunida, né?
a gente não consegue nem unir a nós mesmos, como é que a gente vai lutar contra o sistema, né? E tem aqui alguns comentários dos colegas. O Alexandre, ele comentou que a mídia tradicional está sempre ajudando o processo de desmonte, que é uma verdade, né? Eu vejo, assim, Band, os canais abertos e fechados, né? Tu vai ver o Band News e Globo News é muito pior. Mas, a todo momento, eles estão reforçando, né, o empreendedorismo, principalmente, né? As pessoas, a romantização do sacrifício das pessoas pobres, né? Como se fosse lindo aquele exemplo ali de uma pessoa se sacrificando, trabalhando com o seu filho. Esses dias eu vi uma Uber de bicicleta com um canguru com a criança carregando, né? Não tem onde deixar, tem que trabalhar, né? Para ganhar um salário pequeno. E ainda nessa questão do futuro, assim, né, da PEC, aonde que vai ser injetado dinheiro nas universidades? Nos cursos tecnológicos, e os humanos, e as humanidades, e as ciências sociais. Qual empresa que vai querer investir, né? Também tem isso também, né? Isso tudo é um projeto de Estado, né? Liberal, obviamente. E o Alexandre também comentou que ele entrou na universidade, na UFSM, em 2001. E o sucateamento da universidade era muito evidente naquela época. Não sei se o Alexandre quer falar um pouco sobre isso. Se quiser, pode abrir o microfone para falar. Oi, pessoal. Alexandre, eu falando Alexandre. Isso. Gostei muito da fala do Toninho, sim. Eu coloquei esse comentário porque eu lembro muito bem de ter entrado, ainda era a época finalzinho, né, do governo Fernando Henrique, e o sucateamento na universidade era extremo, assim. Eu lembro que não tinha papel higiênico no banheiro, era uma coisa, laboratórios, assim, ó, extremamente, faltando tudo, sabe? Prédios velhos, e depois, tanto lá dentro, né, passei por toda a etapa, né, de mudança, né, de melhoria que teve. Então, eu entrei vendo a universidade sucateada do jeito que estava, e depois consegui ver ela muito melhor, né, nos governos que se seguiram. Só que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso de novo, né, que essa é a proposta do governo atual e do anterior que sucedeu depois do golpe. Então, era isso que eu queria contribuir. Perdão, Alexandra, eu estava falando o teu nome errado. A cegueta leu errado. E também tu comentaste, né, que com isso o Pazuello, acredito que segue se blindando, né, que foi nomeado aí para seguir no governo e não foi punido no militar, né? Não sei se o Toninho quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu queria comentar as três questões que você levantou aí. Da mídia, nós vamos entender que nós temos uma mídia burguesa, né? Que no Brasil a mídia nunca esteve do lado da classe trabalhadora. Mesmo agora com essa movimentação, em particular que a Globo tem feito contra o Bolsonaro, a gente sabe qual é o fundamento, né? Há uma crise por conta da renovação que tem que ser feita agora da concessão da Rede Globo. Então, essa disputa da mídia brasileira é conhecida, até porque na reforma na PEC 32, por exemplo, houve uma atividade que eu acompanhei de uma ONG que o Gilmar Mendes participa, que a mídia estava elogiando a condução da Bia Kicis na reforma, no trabalho da comissão da PEC 32. Né? Então, para vocês terem uma ideia de como funciona a mídia no Brasil. O que nós vamos fazer é a disputa através da mídia alternativa, o que a gente tem feito nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, a mídia alternativa. Então, esse é um elemento. O segundo elemento que eu queria comentar, que a Alexandra colocou aí, do sucateamento da universidade da década de 90, e eu lembrei o nome do ministro, Bresser Pereira, né, o Bresser Pereira, que
apresentou um projeto de entrega das universidades públicas naquele período, porque teve 2 movimentos para o sucateamento. O Bresser Pereira, de um lado, apontando esse processo de entrega das universidades, que foi o início, inclusive, da entrega dos hospitais, os hospitais universitários, né? O projeto da EBSER começa com o Bresser Pereira na década de 90, mas também teve o movimento do Paulo Renato de sucateamento, né? O Paulo Renato foi o cara que fez a expansão das universidades, retirou o dinheiro das universidades públicas, o investimento, para dar investimento para as universidades privadas. Então, nós passamos um período da década de 90 muito complicado a ponto de faltar papel higiênico. Foi qualquer coisa. E teve um elemento, inclusive, antes disso, que eu costumo dizer, no final da década de 80, ou meados da década de 80, que foi esse advento da transformação também do mundo do trabalho, que é um elemento que a gente, às vezes, não consegue colocar aqui no dia a dia, né? Eu me lembro que, quando surgiram os computadores nas universidades públicas, a gente não tinha feito curso. Então, chegou os computadores, eles ficavam lá porque ninguém sabia mexer. Pouca gente sabia mexer, né? Mas a gente não sabia mexer, então também foi um elemento da transformação do trabalho, da transformação da identidade nossa, de coletividade, né? Que vem acontecendo agora com a pandemia. A gente é jogado para dentro da pandemia, a gente foi jogado naquele período dentro de um processo de revolução industrial que ninguém entendia muito bem o que era, e nem o movimento sindical estava preparado para fazer esse enfrentamento. Então, hoje a gente vive o mesmo processo, só que com a pandemia, né? É óbvio que a uberização, ela inicia antes disso, mas ela se aprofunda a partir dessa pandemia. Só para dar um exemplo, tá, você falou do Uber, de uma mãe com uma criança. Outro dia, eu sempre, quando pego o Uber, vou conversando, peguei um Uber com uma companheira dirigindo, e aí comecei a conversar, tal, né, aquela ideia, empreendedor, como é que tá, agora você tá ganhando, que legal, tal, para ver, né? E ela disse o seguinte, olha, são 10, 12 horas de trabalho aqui no carro, e para nós mulheres é mais complicado, porque, diferentemente de homem, por exemplo, a gente não usa qualquer banheiro. Então, eu parei de beber água, porque eu não uso qualquer, né? Se eu beber água, olha só, se eu beber água, eu perco tempo porque eu tenho que ir no banheiro, aí eu tenho que ir no banheiro, tem que ter algum lugar que eu possa usar, então eu perco tempo na chamada, eu parei de beber água. O que acabou acontecendo? Eu tô com um problema no rim, porque eu tô bebendo menos água, e agora eu tô me policiando, eu tô bebendo água e eu paro mesmo, perco tempo. Então, olha como é que essa lógica perversa da uberização do trabalho é uma coisa, as pessoas estão morrendo, né, por conta disso e achando que são capazes do empreendedorismo de resolver todos os seus problemas. Vou colocar esses 3 elementos que acho que é importante para a nossa conversa. Sim, com certeza, né? Para nós mulheres acaba sendo sempre, não vou dizer sempre, né? Mas muitas vezes acaba sendo pior, né? Por questões fisiológicas, por questões sociais, culturais, né? Os próprios filhos sempre é o peso da mulher, né? A Cris e a Graciela se inscreveram, mas antes eu gostaria de falar um comentário que tem aqui no chat. Karim, espero estar falando correto, Rodrigues, ela colocou o link de um livro que é do economista Ladislau Dalbor, que é muito interessante para a compreensão de um capitalismo que se transformou. Ele fala de um deslocamento a tal ponto que não se sabe se continuará se chamando de capitalismo neoliberal ou a transformações das forças produtivas. Não sei se a pessoa gostaria de comentar sobre isso. Se alguém quiser, tem o link aqui. Eu estou clicando agora para abrir o livro. Quem tiver interesse. Se quiser comentar também, Karim. Esse economista, ele disponibiliza, ele já tinha um livro anterior a esse, muito interessante também, que se chamava A Era do Capital Fictício. E ele é um economista da PUC, até eu já vi algumas lives dele com a Ju Furno, eu não sei se ela foi aluna dele, né? São poucos economistas que valem, me desculpe se tem algum economista, tá? Mas são poucos economistas que valem a pena ser lidos, na minha opinião, porque eu fiz alguns semestres de economia aqui na UFPEL, né?
E assim, o liberalismo corre solto, né? A impressão que a gente tem, assim, é que eles não fazem ideia do sistema de que eles mesmos estão inseridos, né? E o Ladislau é uma pessoa muito lúcida. Então, ele vai falar que um dos principais problemas hoje do capitalismo, tá? E um problema, inclusive, que ocasionou hoje nós termos um Bolsonaro na presidência, é que existe um desajuste nas infraestruturas e nas superestruturas do sistema, tá? E aí a gente vai voltar lá naquela categorização lá do Marx mesmo, né? O que é infraestrutura, o que é superestrutura. Porque ele vai dizer o seguinte, que um capital que se torna global, né, é impossível para uma superestrutura, para superestruturas que são nacionais, regularem esse capital que virou global. Né? Como é que o Brasil consegue regular essas infraestruturas que estão aqui, mas não estão? Né? Então, a gente vai ver uma perda das divisas mesmo nacionais, né, para se fazer as políticas que são necessárias dentro do país. E aí precisa, no caso, esse aprofundamento cada vez maior do neoliberalismo, como a gente está vendo, né? E existe também essa questão do nacionalismo, né, que vai virar problemático. A gente vê que o Brasil não é o único exemplo. Olha, os Estados Unidos, o Trump, tudo bem, agora eles voltaram atrás, felizmente, né? Mas eu no início não imaginava, por exemplo, que o Trump se elegeria nos Estados Unidos, né? O que está acontecendo nesse sistema que uma pessoa como o Trump, né, o cara que vai lá e diz que vai construir um muro, né, é essa questão dessa desregulação, né, que a superestrutura não consegue mais regular a infraestrutura, né, e aí começa todo esse fascismo que a gente vê aí, essa luta, né, porque, e a gente vai ver lá, inclusive, no Hobsbawm, que ele vai falar da questão da nacionalidade, né, como é que são forjadas essas nacionalidades, né? É tão interessante porque para a gente parece, por exemplo, que países como Itália e Alemanha sempre existiram, né? São países mais jovens que o Brasil, né? Se tornaram as nações que são hoje lá na década de 70 do século XIX, né? E foram nacionalidades inventadas, né? Então, isso volta muito forte, porque isso aí é algo que é um projeto político e econômico, essas nacionalidades. E por isso esse nacionalismo aí vai voltar com toda essa força, né? Esse nacionalismo. Esse projeto de nacionalismo que é excludente, né? Sempre dificilmente um projeto nacionalista não é excludente, né? Porque ele é proposto sempre pelas classes dominantes, né? Ai, desculpa, estou falando demais. Tá, mas é bem interessante o livro, assim, se vocês tiverem oportunidade, é muito bom. Obrigada pela contribuição, Karine. Kleder Nunes colocou ali A Era do Capital Improdutivo, que é um outro livro do mesmo autor. Isso mesmo. Se a Toninha quer complementar, a lista, pessoal, está no chat, a lista de participação, para quem quiser. É isso mesmo que... Karine, é isso? Karine disse. Isso, Karine. Há uma realocação do capital. Estamos acompanhando isso, né? Hoje o capital, a lógica do capital volátil, por exemplo. Então as massas de trabalhadores também estão se relocalizando dentro dessa lógica. Hoje há o desmonte do trabalho formal, que é outro elemento também que entra nessa lógica do Estado. Nós não vamos mais ter o trabalho de carteira assinada, o trabalho formal. Estamos caminhando para uma transição desse processo, e aí entra o que você falou, né? O fim das fronteiras, o fim das barreiras,
as empresas transacionais, esse elemento, e como eu citei lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, como os capitalistas sempre estão de olho um passo à frente para não perder os seus anéis, né? Também estão se adequando a essa lógica de novo modelo de exploração da classe trabalhadora. Mas esse é um outro debate, tá? Esse é um outro debate aí, que se a gente entrar, a gente aprofunda aqui nessa lógica da transformação do modelo de trabalho que foi citado aqui com o Bisbal. O próprio Ricardo Antunes trabalha muito isso por conta dessa uberização do modelo de trabalho. Tem todo um elemento aí que tem a ver com esse giro do capital no mundo e das organizações mundiais, né? É isso. Verdade. A Cris se inscreveu primeiro, depois a Graciela e depois o Thiago. Oi, gente. Ai, vocês estão me ouvindo que a minha internet está travando, Sim. Então qualquer coisa vocês me desculpem. Bom, Toninho, eu queria primeiro te parabenizar, né? É sempre muito bom te ouvir, assim, né? E eu gostei bastante, assim, quando tu trouxe essa questão da inversão do papel do Estado, né? Achei bem interessante isso, não li ainda sobre, mas vou procurar mais coisas, assim. E quando tu trouxe isso, assim, da inversão do papel do Estado, né, que a gente deixa de investir nessas políticas sociais, o governo, né, aí eu me lembro, e sempre me lembro sempre, assim, da questão em 2016, do investimento que se teve no FIES, né, e não estou fazendo uma crítica ao programa, né, mas em 2016 foi investido 20 bilhões no FIES, enquanto o orçamento das 63 universidades federais públicas em 2017 foi inferior a 6 bilhões. Então, tipo, a discrepância que a gente tem, né, já, porque daí você vai sucateando a universidade para dizer que ela não serve, e aí cada vez mais você investe na iniciativa privada, né, no mercado, assim. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque daí você desvaloriza o serviço público, você desvaloriza o ensino público, né, e aí você vai desmontando, que é essa inversão, né, que você trouxe, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e também sobre a questão da PEC, assim, né, que a propaganda do governo é que os atuais servidores, eles não vão ser afetados, né, e eles vão, a gente vai ser afetado, né, porque vão acontecer várias coisas, e eu acho que é o primeiro passo para acabar, assim, com a questão da nossa carreira, como tu trouxe, né. Eu lembro que quando foi para votação, aconteceram alguns destaques e mantiveram algumas coisas, mas que podem ser retiradas a qualquer momento, assim, né. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E outra coisa é sobre a ameaça também, né, que essa PEC traz, a questão da demissão, assim, dos empregados públicos e dos próprios servidores, em relação a uma regulamentação que eles propõem, né, da demissão por insuficiência de desempenho, né. E aí a gente tem a instrução normativa, né, a IN 65, que traz toda essa questão do relatório de produtividade, né. Então, cada vez você vai ter que ser mais produtivo para não rodar, vamos dizer assim, né, por insuficiência de desempenho no seu trabalho. Fora, eu acho que também a questão das perseguições, que com esse desmonte que a PEC propõe ao serviço público vai cada vez aumentar mais, e que a gente tem visto agora, né, em outras universidades acontecendo, né, inclusive a gente estava discutindo isso naquele encontro do coletivo Travessia, das perseguições e das demissões que estão acontecendo, e a justificativa que eles estão usando é a pandemia, corte de gastos, mas são perseguições políticas, e a gente sabe disso, né. E por fim também, outra questão que o governo traz e faz essa propaganda é que a PEC vai afetar só os servidores, né, o que é uma mentira, que é uma falácia, porque vai afetar diretamente os usuários finais dos serviços públicos, né, que a gente está vendo a importância agora do SUS, né, dos serviços de saúde, da educação com as suas pesquisas, né. Então, como que a gente faz para desmistificar isso, né, para acabar com esses boatos de que vai afetar só a gente que somos privilegiados, que somos vagabundos, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também. E muito obrigada. Quer abrir para o Thiago primeiro, Tabata? Posso ouvir 2, 3 perguntas, depois eu respondo todas. Pode ser. Se a Graciela quiser, pode ser.
Eu já ia perguntar isso, obrigada. Eu, primeiramente, também gostaria de agradecer muito a fala do Toninho. Eu acho que é muito gratificante cada vez que a gente ouve uma pessoa que já tem experiência e que está nessa militância há mais tempo, né? E isso nos fortalece, assim, nos traz toda uma contextualização cronológica e histórica. Então, sou muito grata hoje pela tarde com esses conhecimentos que tu nos trouxe. E a minha pergunta, na verdade, vai de encontro com o que a Cris colocou no final, e eu também tinha levantado a mão logo que tu tinha tocado na questão da pandemia, né? Porque eu sempre fico pensando o quanto a gente tem conhecimento e que a gente pode contrapor a esse projeto, mas a dificuldade que a gente encontra em trazer todos esses aspectos de uma forma simples, e uma comunicação com a nossa própria categoria. Quem dirá com os demais, como disse a Cris, referente aos detentores, os usuários desse serviço. Então, o que nos falta quanto organização para a gente conseguir atingir um maior público e trazer toda essa outra perspectiva que a gente tem, né, que a gente detém quanto conhecimento. E eu vejo, assim, que a pandemia, ela trouxe uma visibilidade da importância dos serviços públicos, educação, saúde, tecnologia, e por que nós temos tanta dificuldade em trazer isso a público e inverter esse discurso, né, neocapitalista que está hoje, que a gente vê dentro da nossa instituição, também com os nossos colegas, a dificuldade da gente desmistificar essa cultura, né. Então, isso é uma coisa que me angustia, estando no sindicato e trabalhando e estudando junto com o coletivo, dessa dificuldade de a gente quebrar esses discursos, né. Então, quando tu trouxe a questão da pandemia, eu fiquei pensando muito em relação a isso, né? Ela deu essa visibilidade. Por que falta para nós, quanto coletivos, quanto organizações, conseguir atingir esse público, né? E quebrar esse discurso. Aí eu gostaria que tu pudesse, né, nos falar um pouquinho sobre isso e agradecer mesmo, assim, porque está sendo muito boa a tarde de hoje. Thiago, não sei se tu já quer fazer, pode ser, Toninho. Mais uma? Mais uma, vamos lá. Quero pegar o gancho, Toninho, da questão. Eu tenho lido um pouco e me preocupado cada vez mais com o aspecto financeiro destas reformas. O que eu quero dizer com isso? Né? Com o argumento falacioso, né, dos promotores dessa reforma de que isto é uma forma do Estado economizar. E aí acho que casa muito bem com aquela leitura que tu trouxe para nós, de que, na verdade, isso não é apenas um enxugamento, né? É um novo direcionamento do orçamento do Estado, né? E isso até... tem um livro aqui que a gente tem no escritório que são Direitos Sociais São Exigíveis. Me lembrei desse livro a partir da tua fala, porque ele trata, inclusive, que o Adam Smith, por exemplo, no seu liberalismo clássico, o papel do Estado era muito ativo, porque o Estado precisava criar as condições para que o liberalismo dele, né, daquele tipo, fosse efetuado. Então, isso é muito importante quando a gente vê, né, o Estado está inchado no argumento, né, de quem promove esse tipo de reforma. A gente sabe que, na verdade, eles consideram esse inchamento apenas numa dimensão, né? Porque sabe, vou dar um exemplo, as estruturas judiciárias do nosso país, que inclusive estão ressalvadas ainda, né, com a questão da estabilidade, por serem consideradas a serviço público, né, as carreiras típicas de Estado, né? Com as estruturas judiciais do nosso país são importantes, por exemplo, para o agronegócio, né? Na medida em que são a salvaguarda daquelas ações que buscam retirar pessoas, por exemplo, das ocupações nas terras improdutivas. Então, esse tipo de Estado eles precisam muito, né? Esse tipo de Estado é necessário. E eu acho que é muito importante a gente se apropriar dessas questões para dizer, não é, isto não é verdade. Não é para diminuir
o custo do Estado. Aliás, eu vou botar aqui como uma pequeníssima contribuição, tem uma nota técnica, tá, do Senado, que foi feito foi agora de maio, tá? Eu vou botar o link aqui no nosso chat aqui, que é uma nota técnica bem interessante, que trata exclusivamente da questão financeira e diz o contrário, que esta reforma administrativa não apenas não vai ajudar a diminuir o custo, como vai agravar ainda a questão fiscal do Estado, que é um argumento que eu acho que a gente sempre tem que saltar na frente, eu digo, porque é um pressuposto que eles usam e que às vezes passa batido como se fosse uma verdade absoluta. Eu vou colocar ali nesse nosso chat e agradeço mais uma vez, Toninho, muito bom te ouvir como sempre. Vou colocar ali, quem puder dar uma lida por cima, eles inclusive apresentam sugestões e tal, né? Eu também, né, como não tenho muito conhecimento de economia, não consigo compreender na totalidade aquelas questões, né? Mas a gente, alguma coisa vai aprendendo e vai compreendendo a partir disso. Pode ser, Tabata? Vamos lá? Nossa, até pegando esse gancho, Thiago, primeiro agradecer a gentileza de vocês, né? Porque é bom quando a gente faz um diálogo, né? E troca informações. Estou aprendendo um monte de coisa também. Já estou anotando aqui alguns livros que vocês estão falando também, porque a gente precisa aprender. E eu aprendi no movimento sindical fazer duas coisas. Quando você não sabe, diga que não sabe. Não queira falar que você sabe o que você não sabe, que você vai passar vergonha. Hein? E nunca mentir. Né? Então, eu trago essas duas coisas como centro e procuro sempre dizer isso. Aí, se eu não sei, eu vou pesquisar, vou estudar, vou perguntar para quem sabe, para depois a gente dialogar. Mas pegando esse gancho do Thiago aí, é bem isso mesmo. A PEC 32 vai gerar mais gastos para o país, inclusive a longo prazo, porque você vai destruir, né, um serviço à população, né, e vai entregar, lógico, no setor privado, mas você vai ter que reorganizar um setor do serviço público para atender parte da população. Porque os companheiros do Correio deram um exemplo sobre esse tema. As estatais, por exemplo, se você acabar com os Correios, a iniciativa privada não vai querer subir no morro do Piriri, por exemplo, para entregar uma encomenda naquele lugar, porque aquilo ali não vai gerar lucro. O Estado vai ter que chegar ali. Vai ter que fazer. Então, isso vai ter um custo. Então, a longo prazo, e a gente sabe que a longo prazo, inclusive com as contratações, porque essa PEC também é a PEC da rachadinha, né? Porque eu vou botar os meus para trabalhar para mim. Bom, Toninho foi eleito a prefeito na cidade dele. Como ele pode contratar para um outro viés, eu vou contratar mais gente para um outro. Então, imagine o nível de corrupção que vai se transformar o país. Isso entrando já na pergunta da Graciela. Essa é uma das formas de dialogar com a população. Porque falando de corrupção, a população entende. Se falar da rachadinha do Rio de Janeiro explicando o que é, a população entende. Então nós estamos entrando nesse papo de como dialogar com a população, como chegar de forma simples, como chegar. Nós precisamos aprender a ocupar os espaços da mídia social. Eu sempre uso o exemplo do professor Milton Santos. Acho que eu falei isso também numa outra live que eu tive aqui. O Milton Santos tem um documentário dele por uma outra globalização. Pega esse documentário. Ele dá um exemplo do celular, que agora a gente começa a usar, mas esse vídeo é da década de 90, início dos anos 2000. Ele diz o seguinte: olha, a juventude de periferia, que ele estava discutindo, a juventude estava sendo morta pela polícia, precisa aprender a usar o celular. O celular não é só para... Falo isso para os meus aqui, né? Não é só para TikTok. Não é só para... Aconteceu tal violência, ali, ó, grava. Usa o celular como uma arma, como um instrumento de luta, como um instrumento de denúncia.
né? E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entrar nas mídias sociais, aprender a fazer TikTok que dialogue com as pessoas, não TikTok só de dancinha, mas TikTok que dialogue com as pessoas, dizendo da situação. Mas eu também acho que a gente precisa aprender algumas coisas que a pandemia nos colocou, principalmente nós que somos de entidade sindical. Campanha de solidariedade não serve só para entregar a cesta básica para quem está precisando. Isso é fundamental, porque ninguém faz revolução com a barriga vazia. Mas ao entregar a cesta básica, nós também precisamos aprender a dialogar com as pessoas que nós estamos entregando a cesta básica. Nós precisamos sentar com esse povo. Subimos lá, no bairro, da periferia, né, aqui em São Paulo, né, no morro, a gente costuma dizer, né, nos morros da periferia, para entregar uma cesta básica para aquela família. Vamos sentar, vamos dialogar aqui. Por que nós estamos dando essa cesta básica? Por que existe o sindicato? Por que o serviço público é importante para aquela pessoa? Vamos lá no posto de saúde, a pessoa que está no posto de saúde, que é a ponta do processo, que aplica a injeção no braço da pessoa, tem que dizer, falou, essa injeção que eu estou te aplicando, se eu não estiver aqui, quem vier aqui aplicar a injeção no seu braço, vai levar a vacina embora, porque não tem compromisso com o serviço público. Vai fazer o que a gente viu na televisão, né? Enfia a seringa e não aplica nada, e guarda para vender. Porque retomando, né? A identidade de ser servidor público é isso, é cuidar do bem público também. E a gente perdeu um pouco essa caracterização, é cuidar. Eu, quando entrei no serviço público, né? Eu sou de uma família, meu pai já era servidor público, eu me lembro no primeiro dia, minha mãe dizia o seguinte, meu pai dizia o seguinte: você não traga nenhuma caneta do seu serviço para casa. Porque primeiro não é seu. Segundo, que é público. Nós precisamos retomar essa ideia. Eu estou aqui para cuidar do bem, para zelar pelo bem público, para defender o patrimônio público. Por isso que a terceirização e outras formas de contratação é ruim, porque você quebra a continuidade do serviço público. Vai existir uma lacuna, uma descontinuidade do que a gente está fazendo. O nosso trabalho é um trabalho de continuidade, de pesquisa, de ensino, mesmo quem não está na ponta da pesquisa e ensino, mas tem uma continuidade. Isso vai ser quebrado. Porque quem entrar não vai ter essa percepção de ser servidor público. Pega o exemplo, eu vou dar um exemplo na minha universidade. Quando acabou com os servidores públicos concursados da segurança, aumentou o número de roubos dentro da universidade. Por que será que isso aconteceu? Será que os seguranças que entraram são bandidos? Será que eles... Não, é porque eles não têm continuidade. Primeiro que eles não conhecem as pessoas que estão dentro da universidade. E quando passa a conhecer, muda a empresa. Então, olha a lógica contínua, já é quebrada, né? Porque eu te conhecia, então tem uma lógica. Então, eu saí, entrou outra empresa, porque precisa contratar mais barato. Eu não te conheço, portanto, se você entrar aqui, pegar, roubar e levar, não faz parte do meu métier. Eu não tenho similaridade, proximidade com o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso estar aqui. Porque eu não tenho carreira. A carreira é isso, né? Você tem uma carreira para você entender que você permeia um processo de andar dentro do seu espaço de trabalho e crescer dentro daquele espaço de trabalho. Então, essas questões precisam ser debatidas entre nós, porque aí, Graciela, entra o que você falou, né? Como é que a gente convence o nosso companheiro do lado? A gente convence a partir do momento que ele se entende como servidor público. Porque as pessoas não se entendem mais como servidoras públicas. A grande maioria que votou no Bolsonaro, inclusive, achava que agora botamos um governo aqui que eu não vou ganhar no salário, aquilo que eu falei anteriormente. Eu vou ganhar de uma outra forma, eu vou ser empreendedor, esse governo é liberal, agora o negócio vai andar, agora... isso que permeou a cabeça das pessoas. Nós precisamos retomar esse debate, retomar o nosso espaço, retomar o que é nosso, ter prazer e amor e paixão de ser servidor público. E quem está entrando agora, nada contra a juventude, né, porque a gente fala isso, parece que é uma briga, né, dos mais velhos com os mais jovens. Mas a juventude que entra agora, boa parte dela que entra agora, não entra como a gente entrou na década de 90 e 80. A gente entrou sem formação. A gente entrou acreditando num processo de carreira e formado dentro da universidade. Era essa a lógica.
né? Eu vou entrar varrendo no chão, mas eu vou virar chefe, eu vou virar pesquisador, vou virar... A juventude que entra agora, graças à luta histórica, isso é importante sempre lembrar, entra já ou quase formada ou já formada no serviço público, na universidade pública. Já entra qualificada, o que é bom, que é o que a gente defende, os melhores quadros dentro do serviço público. Só que entra numa lógica de formação que é, olha, eu não sou... vou pegar minha universidade. Eu já não sou mais servidor público, eu sou colaborador. O meu chefe é gerente. A lógica empresarial dentro do serviço público. Gerente, colaborador, tem um outro termo que eles usam também. Isso não serve no serviço público, não é isso que nós estamos debatendo. O serviço público não está aqui para gerar lucro, ele não está aqui para ser temporal, tem que ser rápido, né? Tem que fazer rápido, tem que... Aliás, eu já vou me convidar, me convida para uma outra live para falar da Universidade de Serviço Público, porque esse debate tem a ver com a universidade. Porque o serviço público e a universidade é um trabalho atemporal. Não é de quantidade, é de qualidade. Não é de lucro. É de bom atendimento. É uma outra lógica. E nós perdemos isso. Eu me lembro quando o Intraub entrou, o ministro Intraub, né, o Fujão. Eu fui ver a primeira sabatina dele no Senado, sabe o que ele falou? O Bolsonaro me convidou porque eu sou um bom gerente. Eu vim organizar esse negócio aqui, que tá uma bagunça. Só que tá uma bagunça. E aí eu já entro no que a Cris colocou, né? Essa coisa de destruir, né, o público, né? O Intraub já entrou com essa lógica. E é a lógica empresarial. Então, assim, eu sou um bom gerente, vim aqui organizar, porque ninguém sabe organizar esse negócio, tá uma bagunça, não tá dando lucro pro Estado, não, tá causando dívida aqui, nós estamos tendo prejuízo, então eu vou organizar esse negócio. E aí, como é que funciona a cabeça do empresário? Eu vou dar um exemplo assim, bem lógico, né, de bolsa de valores, de compra de empresa. O que você faz com uma empresa que você quer comprar? Você desvaloriza a empresa, quando você quer comprar barato, né? Você desvaloriza a empresa, joga no mercado que aquela empresa não presta, né? Faz a disputa de narrativa que a empresa não presta, vou desvalorizar, não vou investir. Aí ela fica bem baratinha, vem uma empresa maior e abocanha aquela empresa. Esse é o jogo do mercado. O que eles estão fazendo com as universidades públicas? É isso. Primeiro, já vem desqualificando ao longo do tempo, mas com esse governo, quem não se lembra aqui que os reitores das universidades viraram caso de polícia? Um reitor morreu, se matou por conta disso, reitores foram presos, aí o Intraub entrou, falou que tinha pé de maconha em todas as universidades do Brasil, nada contra a cannabis, né? Mas a lógica dele é que tinha pé de maconha pelo Brasil inteiro, era uma enxadada e um pé de maconha que se tirava, que a gente era um bando de baderneiro, os estudantes não estavam lá para estudar, então, né, você vai na disputa de narrativa desqualificando. Aí depois você tira o dinheiro. O que ele fez? Ele retirou investimento e só ia receber as universidades que entravam na lógica do governo Bolsonaro. Então, olha a lógica de empresário, né? Eu desqualifiquei, eu retirei o dinheiro e agora eu faço o quê? Intervenção. Eu boto os reitores nas universidades que vai aceitar a política que eu estou dizendo, porque aí fica mais fácil de engendrar a reforma que está colocada. Olha que legal. Olha a lógica empresarial estabelecida dentro do público. É isso que nós estamos vivendo. E nós temos que enfrentar isso, nós temos que dar resposta, fazer a disputa de narrativa, convencer os nossos companheiros, convencer os estudantes, convencer os usuários do serviço público, convencer. Esse é o nosso papel. É guerra. Estamos numa guerra, não parece, estamos numa guerra. E temos que convencer, inclusive, os reitores que ainda não foram atingidos. Porque serão. Porque eles vão mudar todos os dirigentes. Porque se eles não mudarem os dirigentes, que universidade que vai pesquisar cloroquina? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem que vai pesquisar? Quem que vai dar o chavão lá? Ó? A Universidade Federal de Pampa, cloroquina é legal. Pode dar para todo mundo aí que está resolvido. É isso.
Porque, além da cabeça empresarial, é a cabeça de militar. Sabe como pensa o militar? O militar pensa na guerra. Vai morrer gente? Vai. Que é o efeito colateral, né? É efeito colateral. Tem guerra, vai morrer gente. Vai. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, primeiro, de vender as armas para matar todo mundo. E os que sobreviver, eu quero ser o dono do remédio. Para mim, vender para todo mundo. É essa a lógica. Então, uma lógica empresarial com a lógica de militar. É o governo Bolsonaro. Guedes de um lado, Bolsonaro do outro, e a vida que segue. Né? Pazuello, 100 anos. Quem quiser saber o que foi a justiça do Pazuello no Exército, daqui 100 anos, se tiver vivo, abre lá e lê, porque só daqui 100 anos. E aí, entrando na PEC 32. Os elementos da PEC 32, assim, primeiro que está sendo, na Comissão de Constituição e Justiça, houve um certo esvaziamento no que foi apresentado na sua origem. Mas eles mantiveram algumas questões que fazem parte da espinha dorsal da PEC 32. Por exemplo, o princípio da impessoalidade, eles querem retirar. Né? É o fim do concurso público, não precisa mais de concurso público, eu citei aqui. Acaba com a carreira, e isso já atinge os da ativa, que eles estão dizendo que os atuais, né? Atinge sim, porque não vai ter mais carreira, que não é um projeto novo, é um projeto do Temer. Não sei se vocês se lembram, quando o Temer apresentou um projeto da carreira que a gente chamava de stick-puxa, que era o carreirão. É uma carreira para todo mundo de serviço público. Esse é o projeto, uma carreira única. E aí, atingindo isso, eu vou dar um outro dado, atinge também os aposentados. Porque você acaba com a paridade. Então, os aposentados vão receber por onde? Não se sabe. Mas não vai ser mais paritário que a carreira de servidores públicos. Pra vocês verem a ideia. Um outro elemento também que nos a carreira, a impessoalidade, o concurso público, mas um outro elemento que nos atinge também é a questão de a extinção de cargos e funções. Não vai extinguir. Aliás, vai extinguir, inclusive, departamentos, vai extinguir o que a Tabata estava falando lá das humanas nas universidades. Não vai existir humanas, acabou. Negócio agora é tecnologia, vamos pesquisar, não vai ter. Isso aí não dá dinheiro. Pensar o que dá dinheiro aqui. Então, todos esses elementos estão ainda garantidos e nos atingem. Esses e outros, né? Mas eu vou citar esses que são mais salta aos olhos. Em que pé que nós estamos nesse processo? O governo ainda não tem a maioria dos votos. Há uma crise na base governista, porque o ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição, e eles temem a base do serviço público. Porque a grande maioria, inclusive, está nos municípios. Por isso que nós temos insistido na Fazubra de fazer o seguinte: pressione os parlamentares nos seus estados. Não é em Brasília, é no estado, é na cidade dele. Porque a massa de servidores públicos é municipal, estadual, depois federal. Então, se a gente conseguir pressionar a partir dessa lógica e explicar para os servidores públicos, por exemplo, que eles serão atingidos sim, porque penso que não, mas serão atingidos sim, nós vamos conseguir fazer uma grande movimentação. O governo não tem a maioria dos votos, tanto não tem que na comissão especial que instalou hoje, ele não conseguiu ainda o número de parlamentares para instalar a comissão especial. Há uma dificuldade, porque boa parte já está abrindo mão da reforma para esse ano. Inclusive o próprio Bolsonaro, que falou que eu não quero essa reforma. Aí o Guedes depois foi na minha e falou: não, o governo defende sim, Arthur Lira, vamos fazer. Então há uma crise na base governista. Mas essa reforma não é uma reforma do governo, é a reforma dos empresários. É isso que a gente precisa botar na cabeça. Os empresários querem abocanhar o filão da educação, da saúde e de outros setores do Estado que pode dar lucro. É essa disputa, por isso que eu estou falando, a gente está em guerra. É essa disputa. Os empresários estão de olho nisso. O Guedes disse isso numa audiência pública da educação. Quando ele cita a voucherização, quando ele cita que não precisa ter universidade para todo mundo, ele diz isso. Não, nós precisamos abrir esse filão para os empresários, porque quando o governo era de centro-esquerda, do Fernando Henrique, houve a expansão das universidades. Foi aí que eu entrei e comecei
Então, é essa a lógica, eles querem abrir o mercado, e aí, né, voltando aqui, né, chuva de dólares para todo mundo, né? Você vai na janela, põe a bandeja e pega dólar, que vai entrar dinheiro de fora para dentro. Então, é esse o debate que está colocado. Então, a nossa tarefa enquanto sindical é fazer esse movimento de diálogo, tanto interno quanto externo. Externo pode ser dessa forma, nas campanhas, através da mídia, e internamente é fazer o que vocês estão fazendo aqui. Curso de formação. As pessoas precisam escutar isso. As pessoas precisam saber da sua história. Tem servidor, inclusive, que sabe da sua história, mas tem vergonha. Eu me lembro da reforma da Previdência do Lula, né? Teve o debate aí de vamos igualar os da iniciativa privada, e aí a gente ia para as reuniões da CUT, os trabalhadores da iniciativa privada falavam de fato, vocês ganham mais que a gente, vocês têm mais direitos. E aí você ia discutir, explicar isso, as pessoas entendiam por que isso aconteceu. Qual é o processo histórico? Que isso aí não caiu do céu. Nós vamos dizer isso, nós temos estabilidade, nós temos aposentadoria integral, nós temos carreira. Isso não caiu. Não foi o Lula que entrou um dia e falou assim, não, legal, ou um governo de Estado. Não, isso faz parte do processo histórico da luta da classe trabalhadora e do atendimento à população. Tem que dizer para o cara que trabalha na iniciativa privada que se acabar o serviço público, ele vai ser atingido. Aí é o que a Cris falou, né? Você vai ser atingido, porque não vai ter qualidade no atendimento. Nós não vamos ter qualidade no atendimento. Nós não vamos ter impessoalidade. Impessoalidade é isso, gente. Aí vai atender. Se o cara for machista, ele não vai atender direito uma mulher. Se o cara for racista, ele não vai atender direito um negro. Porque ele não parte do princípio da impessoalidade. Tem que atender todo mundo igual. Não, aqui agora eu vou escolher o filão a qual eu atendo. Então as pessoas precisam entender isso, que isso os atinge diretamente. Vai cair a qualidade do serviço público. A voucherização vai ferrar a vida de boa parte das mães que estão colocadas. Os hospitais vão ter um atendimento na verdade, não vão nem abrir a porta para pobre, né? Você vai ter que fazer igual nos Estados Unidos, né? Se estiver morrendo na mesa, eu não vou botar a mão, não sei porque você não pagou seu seguro social. Então, esses debates que são simples, e aí a gente, às vezes, até explicar de forma assim, né? Pegar exemplo, você assistiu um filme tal, você leu um livro tal, um livrinho tal, uma revista tal que fala isso, que aí as pessoas vão se ligando, é mesmo, né? Pô, aquele filme lá do atendimento do hospital lá nos Estados Unidos, o cara não atendeu, né? O fulano que estava lá na mesa porque ele não pagou o seguro social. Não tem universidade para todo mundo, não tem atendimento porque não vai ter. Não vai ter, né? Então é isso. Desculpa, tá, se eu passei um pouquinho, mas... Rapaz, não, tá maravilhoso ouvir, né, que a gente tem essa questão do horário também, né, o pessoal tem outras atividades, mas é bem isso mesmo, né, e a questão que tu falaste da integralidade do salário, também já perdemos, né, eu que entrei em 2013, se eu não me engano, a gente já não tem, porque já teve a reforma, né. Então, já teve, perdeu e segue perdendo direitos, né? Mas é isso aí mesmo, a gente tem que conversar com os vizinhos, com os familiares, com os colegas, né, para que entendam a importância do serviço público, né, que todo mundo é afetado com o serviço público. Agora, na pandemia que tu falaste, né, quem tá na guerra, na pandemia, nosso governo foi isso, se morrer 30, 40, 60, 500 mil para eles, né, não é indiferente. Mas maravilhosa a tua fala, Toninho, eu tô bem íntima já, Toninho. Todo mundo chamou, chamei também. Muito obrigada pela fala, obrigada a todos e todas que nos acompanharam aqui, que participaram, né, mandaram comentários, dúvidas. Não sei se o pessoal ali, a Cris, o pessoal quer falar mais alguma coisa para finalizar. A gente já tá 5:50 da tarde, da noite, aqui tá anoitecendo, né? Aí não sei como é que tá. Toninho, não sei se tu quer fazer alguma fala de encerramento, tá tranquilo? Vou só deixar uma saudação final aí, até para registro, né, de vocês, parabenizá-los
parabenizá-las. Acho que o caminho é esse. Nós precisamos produzir mais cursos de formação, mais bate-papos como esse, porque é dessa forma que a gente vai retomando o nosso espaço de fala também com autoridade. Porque nós temos que ter autoridade de falar de serviço público, nós temos que ter orgulho e autoridade. Mas não, eu sou servidor público sim, tenho orgulho de sê-lo, por isso. Né? Nada veio de graça. Nada. Nós não ganhamos porque a cor dos olhos, porque alguém indicou. Prestamos concurso público, tem que ter os melhores quadros no serviço público, né, para atender a população de forma com uma qualidade excepcional. Eu me orgulho sempre disso, eu sempre falo, me orgulho de ser servidor público, me orgulho de trabalhar na área de educação, porque sei o quanto contribuiu ao longo dessa história para que pessoas pudessem ou estar no serviço público, ou pudessem estar se formando, pudessem ser médicas hoje. Eu, outro dia, estava fazendo um debate em Minas Gerais com o presidente da Associação dos Docentes da Federal de Juiz de Fora, e o rapaz, no final da live, falou assim: Toninho, eu sou muito grato, porque quando eu entrei na universidade, eu via você no microfone, falando no sindicato, falei, nossa, que vergonha, né? Mas é isso, a gente saber que a gente contribuiu de uma certa forma para as pessoas também contribuírem para a transformação social, que é o nosso papel. O nosso papel como servidor, né? Serviço público é um projeto de Estado, né? É uma estratégia para o país, não é projeto de governo, não é qualquer coisa. Então, parabenizá-los, me disponho a voltar, aliás, já me convidei, mas me disponho a voltar quando vocês precisarem, e fico muito feliz de ter contribuído aí com o debate. Beijo a todos e a todas, e fora Bolsonaro e Mourão, né?